Atenção. Como apenas um aluno quase acertou o ladder para chat. Sim. O graf 7. E os demais, não? Fica valendo a transformação do graf 7 em ladder, 15 pontos, para ser entregue na semana que vem. 22, 29 e 3. Deixa eu mostrar para vocês o graf 7. O graf 7 está aqui em geral, arquivos. A gente tem o gabarito da P2, graf 7 em Visio. Deixa eu ver se vocês estão vendo isso. Isso, estamos. A prova falava o seguinte, que haviam 4 botões, S0, S1, S2, S3, na verdade 5, e S4. Eram 5 botões. O S0 é para iniciar a operação. S1 e S2 vão dizer qual é o modo de operação. S3 vai se referia a... Onde está o S3 aí? Deixa eu ler aqui na prova, gente. Peraí. O S3 é do alarme, não é não? Não, é o S4. Pronto. P2. Estou com ela aberta aqui. O S3 é para desativar o alarme. Ah, então já tem um erro aqui. É esse aqui, S3. Esse aqui no S0. Editar notícias. Aqui é S3. O S3 desativa o alarme e o S4 vê se tem ou não presença de chapa no sistema. Ele fala, em todos os modos de funcionamento, se após o avanço do cilindro de fixação não for detectada a presença de uma chapa, o sistema deverá acionar um alarme luminoso e paralisar a operação do sistema. Quando o alarme é desativado, o sistema recua todos os cilindros e retorna ao estado inicial. Os modos de funcionamento são os seguintes. Primeiro modo, só S1 pressionado. Então, eu tenho a situação inicial, todos os cilindros são de retorno por mola, exceto o cilindro A, que é duplo solenoide. Por isso que eu tenho um a menos aqui. Todos os outros estão recuados. Então, a situação inicial é todos os cilindros recuados. Apertou S1, o sistema avança o cilindro A de fixação. Então, apertou S1, S0 tem que estar acionado porque é o botão que liga o sistema. Tá? S0 é o botão de ativação. E eu tenho que estar com o cilindro todo recuado. Por isso eu coloquei um S1. Apertou o botão S1, ele avança A. Após a fixação, a gente tem que checar se tem ou não tem peça. Então, o S4 aparece em todos aqui, tá vendo? Se tiver peça, vem para cá. Se não tiver peça, vem para cá. Após a fixação, o cilindro B avança e executa a dobra da chapa. Então, tem peça e o cilindro avançou, um S2, avança B. Para que, então, logo tenha finalizado, retornar junto com o cilindro de fixação e o ciclo termina. Pô, se o cilindro fez a dobra, chegou em 2S2, ambos recuam, eles voltam para a situação A. Apertou S2, é o segundo caso. Tem que S0 estar acionado, S2 ter pressionado e o cilindro está recuado. Avança A, chamei de 2 para alterar. Para a gente saber que essa é uma etapa e essa é outra etapa.
Tem uma forma da gente não ficar repetindo isso. Eu tenho que jogar o S1 e o S2 numa memória interna. É como se eu colocasse um grafset em paralelo com isso. Atividades paralelas ou grafsets separados, como se a gente tivesse simplesmente... pode ser um paralelismo aqui, apertou S0, tem um paralelismo, e aqui eu coloco, se apertou o... paralelismo. Eu vou colocar outro estado aqui, S1 não pressionado e outro estado S1 pressionado. Com S1 pressionado, eu ligo um R qualquer. E aí, esse R só vai ser desligado quando o ciclo terminar, tá? E aí eu vou colocar o avança A, avança B, e eu coloco um ou aqui, o avança C, e um ou aqui para o avança D. Mas isso ia complicar muito mais o grafset. Da forma como eu estou colocando, fica muito mais claro para você entender o que está acontecendo. Mas dá para fazer um grafset mais simplificado. Voltando. Apertou S2. Tem que ser S0, S2 é um S1, avanço A. Avançar 2 é outro estado. Se tem peça S4 chegou em um S2, avança B. Após a fixação, o cilindro B avança e executa a dobra da chapa. Em seguida, o cilindro C avança e realiza a segunda dobra para que, tão logo tenha finalizado, retornar junto com os outros cilindros e o ciclo termina. O que faltou eu colocar aqui é B mais e C mais. Aqui é B mais e C mais, porque a gente está falando de cilindros com retorno por mola, e aqui B mais, C mais e D mais. São os cilindros com retorno por mola, então eu tenho que manter eles ativados. Então, quando é que o C vai ser acionado? Quando o 2S2 for atingido. Quando o 3S2 for atingido, ele volta à situação inicial. O quarto caso, se S1 e S2 estão acionados, e aí a gente tem o A+, o B+, o C+, e o D+. E assim a gente fecha esse ciclo de avanço. Tá vendo? São 3 opções em função de S1, S2 e S1, S2 serem acionados. Só depois do cilindro A avançar, eu checo se tem ou não tem peça. Se não tiver material metálico lá, eu avançou, tá? Aí o alarme aciona, quando eu aperto S3, ele desliga o alarme e todos os cilindros retornam. Isso. Quando eu aperto S3, o A recua e todos estão recuados. Esse grafset ficou claro para você, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Já, eu tenho uma dúvida. Tipo assim, foi o primeiro pensamento na hora de fazer a prova, foi justamente esse grafset. Só que eu fico pensando, até o avançar B, até o B+, ali, todas as linhas do grafset, elas são a mesma, certo? Eu não poderia, tipo, seguir com a mesma linha até, tipo assim, o avanço de B. Depois de B, eu checo as chaves que estão, digamos assim, acionadas, e aí decido se ele vai avançar C, e depois decido se ele vai avançar D. Sim. Eu tentei explicar isso, mas não ficou claro. O que a gente pode fazer para simplificar isso? Esses ous aqui vão aparecer só depois do avança B, tá? Entendi. Eu colocar um cara como esse aqui e colocar S1 desligado, colocar outro cara aqui, S1 ligado. Eu vou ter que colocar um sistema. Esse grafset ele vai estar totalmente
rodando em paralelo com relação a esse outro principal, tá? Só vou mostrar para você. O que faz esse cara ligar é justamente o S1. O que faz ele desligar é o não S1, tá? Então, eu vou colocar esses dois aqui. E aqui eu coloco S1 e note S1. E aqui, quando esse cara for acionado, eu ponho uma ação, tá? E a ação é simples, tá? Eu vou colocar uma ação tipo, vou chamar de K. O que vem a ser esse K? Esse K é só um contato lógico que vai ser acionado. Aí eu posso colocar S0 e um S1. Vem para o avança A. Avança A. Se não tivesse 4 e um S2, vai para o alarme. Se tivesse 4 e um S2, só que em algum momento eu tenho que ter apertado S1 ou S2 aqui, tá? Eu posso colocar aqui IK ou eu vou chamar de L o caso do S2 ligado, tá? IK e L. Ó, tem que estar com S0 ligado ou S1 ou S2 ou ambos acionados. Aí vem para cá. Chega aqui, S4 e o S2 vem para cá. O sistema vai retornar se chegar em 2S2 e não tiver K acionado e nem L acionado. Aí ele já retorna. E assim, se o K for acionado, ele avança C, ou se o L for acionado, ele avança C. Aqui, para ele avançar o D, ele tem que estar o K e o L acionados. E quando é que o sistema termina? Não é não S1. Eu poderia colocar aqui o 1S1. Faço com que o sistema pare só quando o cilindro A recuar ou... Isso garante até que o alarme seja acionado, porque aqui ele retorna, tá vendo? E eu simplifico esse relé, esse cara. Só que, como é que você vai colocar dois graficetes no ladder? Você sabe fazer isso, Tércio? Não, Jean, dois grafite paralelos, não. Quando eu cheguei, quer dizer, quando eu cheguei a fazer, eu nem pensei, tipo assim, que deveria ter um grafite paralelo. Ó, é, eu adoraria ter dado mais aulas sobre isso com vocês. E mais, eu adoraria que as aulas fossem presenciais. Só que, primeiro, com o horário dessa disciplina, atrapalhou um monte de gente. E segundo, que essa distância que a gente tem dificulta a gente de trabalhar mais fundo essa parte do Graph7. Daí eu optei por trabalhar o Graph7 de forma padrão, como se fosse um fluxo de atividade. Mas o que a gente está falando aqui é diferente forma de programação. Quando eu coloco o sistema como se fosse orientado ao objeto, eu vou colocar um monte de graph7s assim. A recuado, cilindro A recuado, cilindro A avançado, cilindro B recuado, cilindro B avançado, cilindro C recuado, cilindro C avançado, cilindro D recuado, cilindro D avançado, alarme desligado, alarme ligado. São esses os graph7. Só que as receptividades, elas aumentam de complexidade exponencialmente. Porque aí eu tenho que colocar todos os casos que liga e que desliga cada um dos cilindros, tá? Em função de S0, S1, S2. Da forma como eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou apagar isso aqui, eu tenho os três fluxos muito bem claros e quando é que o alarme é acionado.
nenhum dos alunos tentou fazer grafisets em paralelo. 2 grafisets aparecendo assim. Mas eu também não expliquei como é que se faz isso. E só um aluno conseguiu chegar nesses 3 aqui sem colocar o alarme, tá? Só um fez isso. Por isso, eu achei melhor apresentar como é que é esse grafisete e pedir para vocês fazerem o ladder desse grafisete. Dá para ver que esse ladder não é simples, porque a gente tem 14 transições e a gente tem 2, 6, 8, 10 estados, tá? Só para fazer todas essas linhas, 13 linhas de transições, 10 estados, mais o estado inicial, que é a situação inicial. Pô, 13 transições, eu vou do R0 ao R13. 14 transições, do R0 ao R13. Eu não posso começar a contar os estados com R10, eu tenho que começar a contar com R20. Nenhuma dificuldade para vocês fazerem isso. Mas, quando eu for colocar linha no SPDSW, vou abrir um projeto aqui. Quando eu for colocar linha eu vou chamar de R20 o estado inicial, tá? E eu vou colocar aqui, não R20, não R21, não R22, não R23, não R24, não R25, não R26, não R27 e não R28, vocês vão ver que para todos os estados que a gente tem aqui, a gente teria até o R29 e o R30. Então, eu colocaria isso aqui no R40, tá? E aí, esse cara liga o R40. Então, o R40 tem que estar assim, ligado. Se o R40 estiver ligado e eu também não tiver o R29 e o R30, não R30, quer dizer, nenhum estado estiver ligado, eu vou ligar o estado inicial, que eu estou chamando de R20, tá? Só mostrar para vocês a tabela disso. Deixa eu parar com o compartilhamento aqui, abrir o compartilhamento nesse computador aqui. Ó, esse grafisete aqui ainda não tem o B+, e C+, B+, C+, e D+, aqui, e aqui o S3. Eu ainda vou alterar, mas eu chamei a situação inicial de R20 e até o alarme de R30. Quando eu for colocar tudo isso dentro do SPDSW, ele só aceita até R28 aqui. E vocês teriam que fazer algo semelhante a isso no R para a etapa inicial R20, tá? Deixa eu parar aqui e mostrar isso aqui. Ficou claro por que a gente teria que colocar 2 linhas só para identificar o estado inicial? Ficou claro porque o R40 tem que estar aberto aqui, porque ele só vai estar aberto quando todos esses estados forem desligados. Se todos os estados estiverem desligados, mas algum desses estiver acionado, e isso vai ser comum no processo, o R20 nunca vai ser acionado aqui. Aí, eu vou colocar o R13 ligando ele, tá? O R0 desligando ele ligando ele mesmo, e a gente faz as ligações. Calma aí, não é aqui.
a gente faz as ligações para que o sistema fale, olha, a transição 13 liga, a transição 0 desliga o R20 e o R20 mantém ele ligado, enquanto a transição 0 não for disparada. Isso aqui seria o mais difícil de vocês fazerem na parte de status, tá? E está gravado e vocês vão poder ver isso, pelo vídeo para fazer. Deixa eu parar essa apresentação. Então, eu vou pegar esse arquivo que eu chamei de gabarito da segunda lista, eu vou deixar ele já pronto para vocês, vou arrumar essa parte do B+, e C+, B+, C+, D+, e o S3 aqui, vou colocar as tabelas de transição, receptividades, ações, etapas e transições, e a partir daqui vocês podem fazer. Eu acho que vai facilitar a vida de vocês. O que é que vocês acham? Olha, professor, pode ser. Pode ser? Pode, por mim pode. Tá. Isso posto, gente, o que a gente vai fazer é o seguinte agora. Vou mostrar para vocês o gabarito da lista, tá? Vou fechar isso aqui. O gabarito da lista. Segunda lista. Tá nesse computador aqui. Fechar. Não, tá aqui, ó, em suporte. Eu já vou colocar isso aqui. Vocês ainda não estão vendo, mas eu estou copiando ele pro geral. E agora... Aqui em geral, gente, vocês, em arquivos, tem a terceira lista de exercícios, o gabarito. Parece difícil o exercício que eu passei, tá? Dado o conjunto de acionamento hidráulico abaixo, figura 1, prove matematicamente que a alavanca de realimentação produz um efeito proporcional ao sistema de controle. Gente, o que é um efeito proporcional? Alguém sabe me dizer? Você aplica uma entrada e você sai uma saída proporcional àquela entrada, tipo, multiplicado por alguma constante. É isso aí, Thales. A saída tem que ser uma constante vezes a entrada. Quem é a entrada desse sistema? Está aqui, haste de entrada, é esse cara aqui. Onde vai estar a saída do sistema? Aqui em cima ou aqui embaixo? Embaixo. Embaixo. Então, a entrada é essa XE1, a saída é esse XA1. Todo mundo enxergou isso? Onde está a entrada e onde está a saída? Sim. Bem, então, na situação inicial, como é que esse cara vai se comportar? Quando eu aplicar uma entrada XE1 aqui, a haste de baixo vai ficar parada. Por quê? Tem maior inércia e não tem fluxo acontecendo inicialmente. No limite anterior a eu aplicar o XE1, não tem fluxo nenhum aqui. E tem uma inércia para tudo isso se mexer. Mas, e o carretel de cima? Ele está livre ou ele está travado? O de cima está livre. O de cima está livre. Então, olha só, L2 está aqui embaixo, L1 está em cima. Embaixo vai ser o ponto de flexão. Quando acionar XV1 vai ter um avanço e
Por esse gráfico, dá para ver que há uma relação entre eles. XE1 está para L2, como XV1 está para L1 mais L2. Eu tenho um triângulo aqui, outro triângulo aqui, são semelhantes por causa dos três ângulos, são três ângulos iguais. Então, esse lado L2 está para L1 mais L2, como XE1 está para XV1. Ou, como eu falei, esse está para esse, assim como esse está para esse. Então, essa é a situação inicial. Todo mundo entendeu essa situação inicial? Alguém não entendeu? Por mim já é tranquilo, professor, entendi isso. Então, depois que XV1 se movimentar, o que vai acontecer é que a pressão vai entrar por aqui. Porque esse cara vai se deslocar para a direita. Então, a pressão entra por aqui, aumenta a pressão desse lado, faz... Aqui vai estar ligado na saída, porque esse cara vai se deslocar para a direita, vai diminuir a pressão daqui, e a gente vai ter uma força empurrando toda essa haste de baixo para a direita. Então, o cilindro principal se movimenta para a direita devido ao fluxo criado por XV1. Todo mundo entendeu esse segundo ponto? Quem estava respondendo caiu, gente. Então, Murilo, digita aí. Você entendeu isso aí? Tade, você entendeu? Tércio, você entendeu? Entendi sim, professor. Tá. Quando é que isso aí acaba? O movimento desse cara só vai acabar quando esse carretel fechar o fluxo aqui de cima. Ou seja, quando em cima for zero. E quando é que em cima vai ser zero? Bem, só vai ser zero quando, geometricamente, a distância gerada por x a 1 com XE1 fixo, porque é uma entrada fixa, fizer com que o XV1 seja zero. E aqui a gente tem outros dois triângulos semelhantes. Então, dado uma entrada XE1, o comando máximo vai ser XV1 igual a XE1 vezes L2 dividido por L1 sobre L2. A consequência do comando será uma saída XA1, que vai ser XE1 vezes L1 mais L2 sobre L1. Por quê? XE1 sobre L1 é igual a XA1 sobre L1 mais L2. XA1 vai ser igual a XE1 vezes L1 mais L2 dividido por L1. É o que está escrito aqui. Ou seja, XA1 vai ser uma constante vezes XE1. Por quê? Tanto L1 quanto L2 são valores constantes. É uma barra de metal. E aqui está o valor dessa constante, L1 mais L2. É o fato da saída ser a entrada vezes uma constante que denota ser um controle do tipo proporcional. Ficou claro, gente? Ficou sim, professor. Vocês acharam que era tão simples? Professor, eu fiz desse jeito aí, mas só que aí no final eu ainda coloquei mais uma relação entre XV1 e XA1. Sim, dá para fazer essa relação. Só que o XV1, na verdade, é só uma... o que a gente tem aqui. Eu posso escrever o XE1 em função de XV1. E aí eu substituo um no outro e a gente vai ter uma outra relação entre o carretel de cima e o carretel de baixo. Só que não se esqueçam que esse sistema inteiro aqui é como se fosse 1 sobre S. É um sistema integrativo. Dado uma entrada constante, ou seja, uma movimentação aqui em XV1 constante, o que eu vou ter constante aqui embaixo vai ser a velocidade de avanço do cilindro. É isso que ele está falando. Essa relação com essa barra é igualzinho a gente ter uma entrada num sensor, tá? Sensor potenciométrico, multiplicar ela por uma constante
e atuar na válvula solenoide em função dessa constante, tá? E assim a gente vai ter uma saída que vai ser mensurada por um sensor de posição. A entrada é um sensor potenciométrico, eu tenho um sensor de posição, eu falo, olha, essa entrada é de 50%, então ele vai andar o cilindro 50% da posição que ele tem. É mais ou menos isso um controle de posição, tá? E aqui, claramente, é um controle de posição. Todo mundo enxerga que é um controle posicional, isso, gente? E não um controle de força, nem um controle de velocidade? Tá claro isso aí, gente? Está claro sim, professor. Ótimo. O que dá para chegar em hidráulica proporcional é nisso que eu coloquei aqui. Tem outros mecanismos que acrescentam a parte integrativa e derivativa nesse controle, tá? Mas, se vocês entenderam isso, eu estou por satisfeito com relação a essa questão de hidráulica proporcional. Outro problema da aula distante. Não dá para vocês fazerem isso na prática. Porque aí vocês vão ver que no controle usando um CLP, ao invés de usar uma barra, a gente vai usar um sensor de posição aqui, e ao invés de usar essa entrada XE1, a gente vai usar um potenciômetro para dizer qual é a entrada. E o potenciômetro vai de 0 a 100%, e a saída aqui vai de 0 a 100%. E a gente também ia ser incapaz de ver o erro devido ao tipo de sistema que a gente tem. Como esse sistema é integrativo, eu coloco um controle proporcional nele, ele tem uma inércia para se movimentar, pode acontecer do sistema começar a oscilar, porque a variação do fluxo é muito intensa, a pressão é muito grande, e qualquer movimentozinho aqui faz ele passar da posição desejada e faz ele ficar recuando e o sistema ficar oscilando. Outras coisas, se a inércia aqui for muito grande, se a força de atrito for muito grande, ele nunca chega na posição desejada, sempre tem um erro mínimo aí. Quando a gente coloca um PI, a gente continua tendo um erro de regime. Só com PID a gente retira o erro de regime. E aí a gente entraria na parte referente à sintonia dos parâmetros PID. Não dá para dar isso nessa aula. Eu acabei de mostrar para vocês modelagem em Graph7. Só vimos a parte básica. Se a gente tivesse aula presencial, a situação ia ser completamente diferente. E segundo, a parte de hidráulica proporcional remete a acertar os parâmetros PID. E tem várias técnicas para a gente fazer isso. E a gente veria as técnicas mais clássicas para conseguir avaliar os parâmetros PID e fazer uma sintonia mais adequada, tá? Desde a técnica de tentativa e erro e a técnica de aplicar uma entrada fixa, ver o tempo de resposta e, pelo tempo de resposta, fazer o cálculo dos parâmetros PID, tá? Não sei se isso ficou claro aí para vocês, pessoal. Ficou claro sim, professor. Beleza. Esses são os pontos que eu queria passar. A matéria foi inteiramente dada. A gente está vendo a parte do supervisório. Como é que é o programa do CLP para que um supervisório possa atuar no módulo 4 para entregar semana que vem. Se a gente tivesse as aulas presenciais, a gente implementaria um sistema supervisório, montaria as telas e veria o sistema se movimentar na tela do computador e na bancada, em função das entradas que a gente fosse colocar. E a gente também faria o teste do controle proporcional, integrativo e derivativo num cilindro hidráulico com controle de posição, tá? Mas eu acredito que todos os principais conceitos foram passados para vocês. Espero que vocês tenham gostado.
Alguma pergunta? Senhor, o ladder é para entregar junto com o relatório ou é separado? Como é que é? Sobre O ladder você pode entregar o ladder junto com o relatório, tá? Já que diz respeito a uma aula prática. Não, o ladder é da prova, gente. Não seria bom entregar antes da prova esse ladder, tá? Antes Ok, da prova. beleza. Beleza? Uhum. Ó, eu vou colocar aqui responder. Resposta, prazo, até às 10h40 de 29/3. Ok? Certinho, professor. Beleza. Eu vou atualizar esse documento que eu estou fazendo aqui e vou pedir para vocês fazerem isso. Quem tiver dúvida, por favor, me procura, que eu tenho como ajudar vocês. Ok? Quero que todo mundo passe. Ok, certinho, professor. Estou parando a gravação, gente.